Fala pessoal, final de jogo, Corinthians 2, São Paulo 2, válido aí pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro lá na casa dos caras, empate frustrante lá na Neoquímica Arena, devido aí às circunstâncias das fases diferentes que os dois times vêm vivendo e também de todo o contexto que envolveu o jogo. São Paulo saiu na frente duas vezes, tomou um empate, jogou boa parte do tempo também com um jogador a mais, tem um elenco muito melhor, peças de reposição e mesmo assim não conseguimos sair com a vitória. Ficou aquela sensação que deixamos 2 pontos para trás. Poderíamos ter conseguido aí a segunda vitória consecutiva na casa dos caras, mas também o ponto positivo é se contentar com mais uma partida aí de invencibilidade e também não ter perdido o jogo, até porque seria um estrago muito maior devido aí às circunstâncias que o Corinthians vem vivendo. Então chega junto, meu nome é João Cordeiro do canal Mentalidade Tricolor e vamos falar de São Paulo. Então vamos lá, uma certeza que eu tinha para esse jogo era o seguinte: independente da fase que o Corinthians vem vivendo, independente dos desfalques que ele tinha para o jogo, independente de qualquer coisa, eu tinha certeza que não seria um jogo fácil. Jogar lá nunca vai ser fácil, principalmente independente de qualquer circunstância. A torcida lá lota, empurra o time vai na empolgação, cresce e é difícil. E o São Paulo também sente a pressão, até porque o histórico dos últimos jogos mostra isso. Mas hoje o São Paulo tinha plenas condições de sair com os 3 pontos, sendo que o São Paulo tem um time muito melhor. E observando o jogo de hoje, era nítido saber que o time do Corinthians, mesmo jogando dentro de casa, não teria condições de se impor ou sufocar o São Paulo durante o jogo, durante todo o jogo. Ou seja, o Corinthians sabia das suas limitações e eu tinha certeza que se o Corinthians hoje fizesse um gol, 90% desse gol seria por uma entrega, por uma falha nossa. E foi justamente isso que aconteceu. Final do primeiro tempo, São Paulo ganhando por 2-1, já perto do juiz apitar o final do primeiro tempo, Luciano vai lá e falha e o Corinthians faz o segundo gol, gol de empate. É nítido que quando o São Paulo, ou seja, qualquer time, faz um gol, o time vai vir. Então precisa de concentração e já estava no final do primeiro tempo. Então se terminasse o primeiro tempo, São Paulo vencendo por 2-1, o segundo tempo seria um outro jogo, a gente nunca sabe, talvez o São Paulo perderia o jogo, mas a melhor circunstância é ir para o intervalo ganhando. Então precisa ter atenção, foi como eu falei no vídeo do pré-jogo. O São Paulo precisa fazer um jogo equilibrado, concentrado e 100% focado. Jogar lá contra o Corinthians não é fácil. E todas essas partidas, os resultados quem determina são os detalhes. Então, infelizmente, o São Paulo entregou o gol. E é como a gente sempre fala, clássico é clássico, vai ganhar quem erra menos. E foi sempre assim. Então esse tipo de jogo, o time tem que entrar 100% focado. Se for preciso dar chutão, dê chutão, não tem problema. 0-0 nesse tipo de jogo é goleada. Então fica a sensação que perdemos 2 pontos, poderíamos facilmente ter saído para a vitória. O próprio corintiano hoje sai feliz, mas perdemos 2 pontos, que são 2 pontos importantes para a sequência do campeonato. Até porque também perdemos 2 pontos no jogo de quinta-feira. E um detalhe importante é o seguinte, pessoal, que a gente precisa debater. Corinthians jogou na terça-feira, Corinthians teve 4 dias para descansar, o São Paulo jogou na quinta. Então essa balança aí está muito desequilibrada. Além do São Paulo ter 2 dias para descansar, o São Paulo jogou na casa do adversário. Então isso tem que ser revisto. Alguém tem que pressionar, alguém tem que correr atrás, porque o que está fazendo com o São Paulo com relação a esse calendário, com relação aos horários, assim, já se passaram meio ano e a situação não está legal. E voltando para a circunstância do jogo, São Paulo saiu na frente aos 3 minutos, ou seja, tem um time melhor, saiu na frente na casa do adversário, pelo amor de Deus. Então, assim, todos os ingredientes necessários para o São Paulo vencer o jogo hoje, ele teve. Tomou um empate, tudo bem, mas antes de finalizar o primeiro tempo, fez 2-1, tomou um empate novamente. No segundo tempo, ainda jogou uma parte do período com um jogador a mais. Ou seja, todos os ingredientes, todas as circunstâncias, o São Paulo hoje teve para sair com a vitória. Carlos Miguel fez ótimas defesas, o São Paulo poderia e deveria ter ampliado o placar, que era as circunstâncias mais favoráveis, ou seja, fez 1-0, o Corinthians iria vir e o São Paulo tinha que fazer o 2-0. Quando o São Paulo fez 2-1, o São Paulo tinha que fazer o 3-1. Então ficou aquela sensação, aquele gostinho de derrota, 2 pontos perdidos. E outra coisa, campeonato brasileiro precisa ser implacável, precisa entrar para ganhar. Se tem a oportunidade de ganhar, tem que ganhar. Então, assim, o lado ruim, o lado negativo hoje do jogo do São Paulo foi a falta de objetividade, a falta de fome,
a falta assim de criatividade, definição. Lá para jogar contra o Corinthians, nós torcedores somos calejados. Qualquer detalhe faz a diferença. O São Paulo pode martelar, martelar ali o jogo todo, uma falha, os caras vão lá e faz o gol. Então, assim, nós torcedores temos esse sentimento, a gente tem essa mentalidade, mas os jogadores, muitos talvez não tenham. A gente já sabe como que funciona toda essa história. Luciano novamente não fez um jogo bom. Então a gente precisa rever isso. São Paulo precisa amadurecer. São Paulo tem um time muito bom, tem um elenco muito bom, um elenco recheado, está se fortalecendo ainda mais. Mas o São Paulo precisa amadurecer. São Paulo precisa entrar com aquela fome de vencer. Cadê aquele São Paulo? Aquele São Paulo faminto que brigava até o último minuto. Faltou no jogo de hoje, principalmente nesse tipo de jogo que não pode faltar. Então essa morosidade, essa falta de objetividade, essa falta de fome, é isso que incomoda o torcedor. Então São Paulo hoje faltou isso, faltou fome, faltou objetividade, faltou aquela vontade de vencer, porque se quisesse vencer, venceria e teria que ter vencido. Agora o lado importante, o lado positivo é o seguinte: se não der para ganhar, também não perca. Porque se São Paulo, diante dessas circunstâncias, perdesse para o Corinthians no jogo de hoje, aí, meu irmão, aí poderia preparar a semana, porque ia ser super turbulenta, a imprensa iria bater em cima e iria ressuscitar aquele monte de fantasma que a galera adora falar de Corinthians e São Paulo. Então é isso. O São Paulo hoje perde 2 pontos, ficou aquele gostinho de derrota, poderia ter ampliado o placar, poderíamos ter conquistado a segunda vitória consecutiva lá na casa dos caras, enterrar de vez aquela história do tabu, mas o lado positivo que fica é que Zubeldia aí já está com 12 jogos de invencibilidade, somando com aquela partida do Milton Cruz, já são 13, e também são 4 partidas de invencibilidade jogando com o Corinthians. Então as últimas 4 partidas a gente venceu 3 e empatou uma. Então, assim, a gente critica porque o São Paulo tem potencial. Se fosse em outros momentos, poderíamos estar até comemorando. Mas, diante da circunstância, o time do São Paulo, o elenco, o momento, ainda mais olhando para o adversário, o São Paulo teria que ter vencido hoje. Hoje o São Paulo perdeu uma chance de reafirmar mais ainda. Então vamos torcer para que o time evolua, Zubeldia, sim, melhore essas mexidas. Eu sinto que ele demora muito de mexer, ele precisa rever essa questão do Luciano. Se o Luciano estiver jogando mal, tira, coloca outro, nós temos peças. Uma coisa é o Luciano estar jogando mal e você olha para o banco de reserva e não tem ninguém. Mas hoje é diferente. Independente do Luciano, Caleri, Lucas, independente de quem que seja, estiver jogando mal, gente, nós temos peça de reposição. Podemos mudar sistema tático, posicionamento, tem jogadores bons para entrar. Então é isso. Ficou esse empate aí frustrante e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá bom? Esse canal é um canal novo, desde já peço aí que vocês curtem, compartilhem, use o espaço dos comentários para interagir aí com sua opinião e inscreva-se no canal. Fechou? Então é isso, vamos São Paulo!